Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Preparei sua xícara de café e vamos codar comigo, tá pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai prosseguir aqui, tá? Com o nosso projetinho, beleza? A interfacezinha ali inicial, tá? Do Instagram, beleza? Vamos lá. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a organizar o nosso código, tá? Então, preste muita atenção nessa aula, tá bom, pessoal? Ela é muito importante, beleza? Ela vai abrir um leque ainda de conhecimento para quem ainda não conhece, tá? Style de component, tá? Então, vamos lá, pessoal, tá? Então, bacana, vamos lá, ó. Vamos abrir aqui o nosso projeto, tá? Eu vou abrir aqui ele aqui, você pode abrir da forma que você quiser aí, tá? Então, vou abrir meu projeto aqui, dar um code ponto aqui. Então tá aqui, pessoal, nosso projetinho, tá? Claro, a nossa estrutura, tá? Da aula passada que a gente deixou, beleza? Ok, vamos abrir aqui, tá, pessoal, o nosso projeto, beleza? Vamos abrir aqui, tá? Beleza, pessoal? E tá aqui, tá? Abriu aqui. Perceba que a gente tá nessa pasta aqui, ó, clone Instagram, beleza? Vamos entrar no nosso diretório Instagram. Então vamos fazer o seguinte, ó, cd Instagram. Tá, pessoal? Então agora a gente tá dentro do diretório aqui, ó, Instagram, onde tem o nosso projeto. Então vamos dar um npm run dev pra gente rodar o nosso projeto no navegador, a gente vê como é que tá aqui. Beleza, pessoal? Vamos abrir aqui o nosso navegador, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador. Ok, vamos dar um localhost aqui, 5173, que é a porta que abriu, tá? O nosso projeto. E tá aqui, pessoal, tá? Então, na aula passada a gente deixou o nosso projeto aqui, tá? A gente renderizou aqui essas imagens, a gente fez aqui esses efeitos aqui, tá? A gente organizou nossas imagens aqui, tá? Ok, então, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com a organização do nosso código, beleza? Só lembrando que isso aqui ainda não está responsivo, tá bom? Então, na próxima aula, pessoal, tá? Vai ser a última aula, tá? A gente vai trabalhar com as media queries no style de component, beleza? Eu acho que se você ainda não sabe, você vai aprender, tá? Ok, então ele não está responsivo, tá bom? Então, beleza, a gente vai hoje se preocupar com a organização do nosso código, tá? Então, show de bola, vamos lá, vamos fechar o nosso terminal. Perceba que a gente tem aqui uma pasta components. Vamos abrir ela aqui, ó. Perceba o seguinte. A gente tem aqui, ó, o footer, é um arquivo, o arquivo header, images e profile. Dentro desses arquivos tem os nossos componentes, tá? Específico. Mas é o seguinte, ó, isso não é uma forma profissional e nem legal. Mas detalhe importante aqui, ó. Vamos ver aqui para você ver uma coisa. Eu vou abrir aqui o meu header, um exemplo para você ver, ó. Eu abri o meu header, tá? Se você prestar atenção, o meu estilo, os meus componentes de estilo tá aqui no arquivo aqui header, tá? Ó, perceba o seguinte, isso não é legal. Imagine você ter aqui, ó, um componente, tá? De, vamos lá, 200, 300 componentes. Essa página vai ficar enorme, tá? Então, isso para ler não vai ser muito legal, tá? Ó, presta atenção. Então, a gente tem o nosso arquivo aqui, ó, dentro, o nosso arquivo interno, tá? O nosso CSS aqui, o nosso componente de estilo aqui, tá? Do style component, ele tá junto com o nosso componente header. Isso não é legal. A gente precisa criar, a gente vai criar um diretório, beleza? Pra gente organizar esse código. Então vamos lá, presta muita atenção, tá, pessoal? Aqui, ó, no components, na pasta components, vamos clicar com o botão direito, new folder ou nova pasta, se o seu tiver em português, e vamos colocar aqui, ó, header, ok, assim, ó, ok. Então, presta atenção, a gente tem uns arquivos soltos, eu não quero isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta para cada arquivo desse, tá? Então, nesse caso, eu criei uma pasta header, beleza? Que está dentro da pasta components. Então, dentro dessa pasta header, eu vou colocar o meu arquivo header.jcx. Para quê? Você vai entender. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos arrastar para dentro do header aqui, ó. Ok. Detalhe importante, perceba que agora eu tirei o header de dentro da raiz do components. Ele está dentro da pasta header que está dentro da pasta components. Eu vou abrir minha pasta header para você ver. Perceba que eu tenho um arquivo header. Isso não vai ser legal. Quando a gente for importar, isso vai deixar a nossa linha de import maior. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai renomear isso aqui e vamos tirar esse header, vamos colocar index. Por quê? Quando a gente for lá no import, em vez da gente acessar lá import, header, ponto barra components, aí vai entrar nessa pasta barra header e barra o header que está aqui. Só que a gente coloca no index, só precisa colocar o header, ele já acessa o index, tá? Ok. Presta atenção uma coisa. Agora, dentro do meu header tem um index, que dentro desse index tem o meu componente, tá?
E, inclusive, está misturado o meu estilo. Agora, o que é que a gente vai fazer? Com essa pasta, a gente vai poder, tá, ter a possibilidade de organizar o nosso código. Então, aqui dentro ainda da pasta header, vamos fazer o seguinte, ó, new file, e vamos colocar styles.jsx. Olha só. Isso aqui é para quê? Perceba que agora aqui dentro da minha pasta header, eu tenho o meu index.jsx, que é o meu componente header, e tenho o meu style.jsx. Então, esse estilo aqui, ó, tá? Esses componentes de estilo que tá aqui tudo misturado com o meu componente header, ele vai ser colocado dentro aqui, ó, do meu styles, tá? Então, ele vai ter o arquivo de estilo e o arquivo componente, tá? Então, eu vou chamar esses estilos de componente aqui, esses componentes de estilo dentro do meu componente header, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, cuidado, só as partes de estilo aqui, ó, os componentes de estilos, tá? Ó, vamos dar um Ctrl C, vamos apagar isso aqui se a gente quiser, ó. Perceba que agora a gente só tem o nosso componente header. Agora aqui dentro, perceba, eu tenho o meu index aqui, ó, que é o meu componente, tá? Só. Agora ele não tem mais estilo aqui, tá? Então isso aqui até quebraria, tá? Então agora aqui dentro do style.jsx, a gente vai fazer o seguinte, vamos colar os nossos estilos. Olha só que interessante, ó. Então agora tá separadinho. Perceba o seguinte, que a gente já tem uma organização. A gente tem a nossa pasta header, que dentro dela tem o index, que é o componente aqui, header, e o estilo desse componente. Individual aqui, tá tudo individual. Imagine o seguinte, aqui dentro, ainda solto na raiz, eu colocar o arquivo de componente e o arquivo de estilo. Isso vai virar uma bagunça e vai ter problema no nosso código, tá? Ok. Só que, detalhe importante, quando a gente faz dessa forma, ou seja, como agora eu não estou mais com o meu componentes de estilo aqui dentro do meu componente header, nesse caso, como estava, eu não poderia exportar, porque ele já estava aqui. Agora, nesse caso, eu preciso exportar todos os meus componentes de estilo. Eu preciso exportar para quê? Para me chamar aqui dentro do meu header, para me importar. Então, eu vou exportar os meus componentes para me importar aqui dentro. Então, como é que a gente faz? Ó, vamos já fazer isso aqui. Ó, então, faça o seguinte, ó, vamos para ficar muito rápido, só você faz o seguinte, ó, tá vendo aqui o const, você dá um duplo clique, perceba que o cursor tá piscando aqui, ó, tá vendo, ó? Agora você faz o seguinte, ó, Ctrl Shift L. Perceba que agora, ó, ele tá em todos os const aqui, ó. Olha só. Então, o que é que isso traz para nós? Que aqui só precisa fazer isso aqui uma vez, ó. Presta atenção, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, export, perceba que eu exportei todos de uma vez, ó. Tá vendo, ó? Então, em vez de eu fazer, ó, export, const, aí depois export, const, então já faço tudo de uma vez. Perceba que eu dei um errinho aqui, ó, que eu apaguei o const aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó, const, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos de novo, ó, Ctrl, aqui eu errei aqui, tá? Ok. Então, pessoal, tá vendo? Ó? Então, eu exportei. Agora, como que a gente faz? Vamos aqui agora importar. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho uma forma interessante da gente importar. Ó, presta atenção. Eu poderia importar assim, ó. Import, tá? Assim, ó. From, beleza? Ponto, barra, styles, tá? Barra. Ó, olha só que interessante isso aqui. Se eu der um Ctrl Space aqui, perceba que eu vou ter todos os meus componentes, tá? De estilo. Opa, deixa eu ver o que foi que deu aqui. Deixa eu ver. Styles. Styles.jsx. Deu um errinho aqui. Eu não sei o que deu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, perceba o seguinte, ó. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, todos os meus componentes aqui, ó. Ele listou todos aqui, ó. Então, imagine que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. Até aqui tudo bem. Eu poderia importar, um exemplo. Navlink, input, aí eu vou fazendo vírgula. Só que é o seguinte, imagine que eu tenho aqui 200 componentes de estilo. Isso ia ficar um import muito maluco. Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Aqui, ó. A gente faz o seguinte, ó. Asterisco. Ou seja, a gente tá dizendo, vou pegar, importar todos, eu vou exportar todos os meus componentes. Aí eu vou colocar as, beleza? Aí aqui eu coloco from, tá? Aqui no meio eu posso colocar o seguinte, ó. S de styles. Ou eu posso criar aqui C também, assim, ó. Tá? Sem problema. Agora, o que é isso daqui? Isso é com a variávelzinha que eu crio. Então, perceba que eu tenho o seguinte aqui, ó.
eu tenho o meu nave, tá? Eu vou apagar o meu nave aqui para você ver uma coisa. Então, se eu pegar o nome da minha variávelzinha, como se fosse uma propriedade, tá? Ó, como se fosse uma propriedade. Então, se eu fazer o seguinte, ó, C, ponto. Perceba que ele vai listar para mim, ó, tá vendo? Ele lista para mim todos os meus componentes de estilo. Então, nesse caso, eu vou pegar o C.nave, ó, tá? Então, tá vendo? É assim que eu faço. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, C.nave header, tá vendo? Aqui ele coisou aqui, ó, tá vendo? Então, ó, C. Ponto, tá? E vamos fazer em tudo, então, ó, C. Ponto. Então, aparentemente, aqui a gente fez todos, tá? Então, perceba que dessa forma é interessante, ao invés de eu dar aqui um import aqui, abre chaves aí e ir colocando o nome dos componentes, eu uso uma única linha de import, ó, tá? E simplesmente eu vou colocando aqui, ó, essa propriedadezinha, essa variávelzinha aqui, ó, tá vendo, ó? Em cada abre e fecha tag aqui dos meus componentes, tá? Vamos atualizar isso aqui. Vamos ver se tem algum erro. E tá funcionando, tá vendo, pessoal? Então, ó, eu dei uma atualizada aqui, ó, e já tá funcionando o nosso projeto, ó. Beleza, tá vendo? Então, o header a gente terminou, tá? Então, a gente perceba que a gente tá bonitinho aqui, ó, nossa pastinha header, com o componente, beleza? Aqui, ó, nossos componentes aqui, ó, esse aqui, ó, nosso componente header, beleza? Tá vendo, ó? Então, ficou pequenininho o nosso arquivo. Olha só que interessante, ó, nosso arquivo ficou pequeno, porque a gente separou. E os estilos a gente colocou aqui, ó, em outro arquivo separado, ó. Tá vendo, ó? Então, ficou bem profissional aqui nosso código. Show! Agora o que é que a gente vai fazer? Agora vamos pro footer. Então vamos criar uma pastinha footer. Pessoal, o processo é o mesmo, tá bom? O processo é o mesmo, tá? Então vamos aqui, ó, criar aqui uma nova pasta. Então vamos colocar footer. Coloque maiúsculo, tá, pessoal? Coloque maiúsculo, tá? Vamos pegar agora o nosso arquivo de footer aqui, ó, e vamos colocar dentro da pastinha footer. Vamos mover. Ele pediu para mover, movimos. Ele vai pedir para consertar os caminhos, tá? Então, beleza. Vamos abrir o nosso footer e a gente tem o nosso footer.jsx. Mas, como a gente quer que ele seja raiz aqui, então a gente renomeia, tá? E vamos colocar index. O nome é apenas o nome da pasta. O arquivo você coloca index. Então, index. Isso aqui vai facilitar na hora do import para nós, beleza? Aqui dentro ainda, vamos criar também um new file e vamos colocar styles.jsx. Ou seja, esse estilo aqui, ele é o estilo do meu footer. Então perceba que está ficando organizado o nosso código. Agora vamos aqui, ó, no nosso index, tá? Que a gente mudou. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar todo o componente de estilo, nossos componentes de estilo, vamos dar um Ctrl C e vamos colar ele aqui dentro de styles, ó, o estilo do footer, tá? Então, ó, perceba, ó, colei. Lembra que a gente precisa exportar? Beleza. Então agora vamos fazer a coisa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui, você faz o seguinte, ó, dá um Ctrl Shift L. Tá vendo, ó? Perceba. Agora, faça o seguinte, ó. Aí dá um espacinho. Vem mais pra cá. E vamos dar um export. Perceba que ele criou em todos aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já exportou aqui, aqui, ó. Então, em vez da gente fazer de um por um, ó, já fez tudo pra nós. Tá vendo, ó? Beleza. Detalhe importante. Você tá vendo que a gente tem aqui, ó. Como? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente tava aqui no nosso index aqui, ó, do nosso footer... Tá? Então, o nosso componente estava tudo aqui, a gente estava chamando, tá? A gente estava chamando aqui, ó, esse link dentro do componente. Então, esse link, ele não pode ser chamado dentro dos componentes de estilo, ele tem que ser chamado dentro do componente footer. Beleza? Que isso aqui é quem vai mostrar para nós essas pastas aqui do rodapé, tá? Ó, você vai mostrar esses links aqui, ó, tá? Então, o que é que a gente faz? Cuidado com isso aqui, que não você vai dar erro nisso aqui, no seu código, tá? Então, você pega e copia, ó, tá vendo? Ó, que era pra gente, como a gente deu um Ctrl C em todos aqui, copiou, a gente pegou todos os estilos misturados aqui, tá? Então, ó, Ctrl C, vamos deixar apenas aqui o style component aqui, ó. Então, esse que a gente copiou, a gente cola ele aqui, ó. Ele vai ser sempre aqui, ó. Beleza? Ó, então, que é os links das datas aqui, ó. Tá? Pra pegar aqui, tá vindo do nosso, aqui, ó, do nosso JSON aqui, ó. Beleza? Tá vendo, ó, links aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo aqui, tá? Então, se você tá seguindo a aula comigo, você tá entendendo, beleza? Ok. Agora, a gente exportou, tá? Os nossos componentes de estilo aqui, ó. A gente exportou. Agora, vamos importar dentro do nosso arquivo. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dar aqui, ó. Import, tá? Import. A mesma coisa. As. Eu vou colocar C de componentes, tá? From. Aí aqui eu coloco ponto barra styles. Esse styles aqui do meu componente footer, tá? Então, vamos dar uma separadinha aqui. Vamos fazer assim também. Ok. Agora aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? Então, beleza, ó.
c.footer container, aqui a mesma coisa, c.footer container, aqui também a mesma coisa, tá? Quem mais? Aqui no text também, beleza. Aqui no from metadata, também, from metadata, text, info, aqui também. Não pode ficar um, pessoal, se ficar dá erro, tá? Então, isso é bom saber. Então, pessoal, perceba que é bem maneiro, tá vendo? Com uma única linha de import, eu exportei todos esses componentes aqui. Olha só isso aqui, ó. Eu importei esse footer container area, from meta, tá vendo? Em um único import, tá vendo? Então, isso facilita pra caramba, tá? Ok, então eu importei. Vamos rodar isso aqui para ver se a gente vai ter algum problema. Vamos dar um reload na página. E perceba, pessoal, não quebrou nada, tá vendo? Inclusive tá aqui meus links, tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Beleza. Ok, então o nosso footer também tá terminado. Então vamos fechar tudo isso aqui para não ter problema, tá? Então a gente já fez o nosso footer, o nosso header. Agora a gente tem o nosso images. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui na pasta, dentro da pasta components, vamos criar um new folder, tá? New folder. Aqui, ó, e vamos colocar images, tá? Só lembrando que, como eu estou usando uma extensão aqui, tá? De criar esses íconezinhos, mostrar essas íconezinhos bonitos aqui. Então, o images, ele mostra que essa parte tá bem bonita, tá? Toda legalzinha, tá? Então, beleza. Ok, agora vamos arrastar o nosso image JSX para dentro da pastinha images, beleza? Mover, ok. Beleza, tá? Então, ok, vamos abrir. Aqui, ó, já tá aberto, ó, perceba aqui, ó. Abriu. Vamos aqui, ó, renomear isso aqui. Em vez de ser images.jsx, isso vai dar um problema no nosso import grande, tá? Se a gente não ter cuidado, vamos colocar index. Pronto. Porque nesse caso, que a gente der um import, tá? Então a gente não vai precisar colocar ponto barra components, acessa essa barra, depois barra images, aí depois barra images o arquivo. Não faz sentido. Então você só faz o seguinte, ó, ponto barra components, acessou essa pasta, depois barra essa pasta, acessa image. Quando você faz isso aqui, automaticamente ele já lê esse arquivo aqui, tá? Beleza. Aqui dentro ainda, ó, deixa eu fechar, opa. Aqui dentro ainda do image, vamos criar um new file e vamos colocar styles.jsx. Pronto. A gente criou, tá? Agora vamos abrir o nosso index, tá? E vamos copiar da mesma forma, tá, pessoal? Ó, vamos pegar o seguinte, ó. Os nossos componentes de estilo, ó. Ctrl C, copiemos, bacana. Vamos agora colar aqui dentro, ó. Colemos aqui, ó, tá vendo? Nosso componente de estilo. Agora vamos exportar, beleza? A mesma coisa. Seleciona, tá vendo, ó? Seleciona, dá um Ctrl Shift L, tá vendo, ó? Agora o cursor, tá vendo o cursor piscando, ó? Tá piscando em todos. Você dá um pro lado aqui, ó, pra vir pra cá, ó. Opa. Dá um espaçozinho, ó, beleza? Aqui, ó, e faz o seguinte, ó, export. Tá vendo, ó? Então exportou tudo de uma vez, ó, tá? Ok. Então eu já importei. Detalhe importante. Você tá vendo que assim como a gente fez com a data, tá? Os links aqui no nosso footer, a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo que esse import aqui é o que, pessoal? São esses íconezinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó, esses íconezinhos aqui, tá vendo? Então, ele não pode ser chamado aqui, importado dentro do meu componente de estilo. Claro que não, né? Então, vamos pegar isso aqui, ó, copiar. Vamos dar um Ctrl C e vamos colar dentro aqui, ó, do componente aqui, ó, images, tá? Então, vamos dar um Ctrl V aqui, tá? Ou seja, ok. Agora, não esquece desse detalhe, pessoal, tá? Acompanha o vídeo direitinho, beleza? Ok. Agora vamos importar nossos componentes, porque a gente tem os nossos componentes e já tá tudo pronto aqui, ó. Já tá tudo, ó, export, tudo aqui, ó, bonitinho, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos importar aqui agora. Então vou fazer, ó, import asterisco as c from ponto barra styles, beleza? Ó. Então é assim que a gente vai fazer, tá? Ok. Agora aqui, pessoal, não tem segredo. A mesma coisa, ó. Aqui, ó. C.section image container. Aqui também na minha imagem, C.img. Isso é um componente, tá? Eu tô chamando o meu componente para cá. C. Eu tô puxando o meu componente, tá? Ok. Então, C. E nosso código, pessoal, fica até mais bonito, né? Mais profissional dessa forma, tá? Em vez de você usar classes, div class name, icons, beleza, falta o que mais? Ok, então só isso aqui, tá vendo? Então com uma única linha de import, a gente fez isso, ó, tá vendo? Ok, e a gente também tá importando aqui os nossos IO online, deixa eu ver o que foi que ele não tá assim. Só lembrando, pessoal, que esses ícones aqui, ó, não são componente nosso que a gente fez. Isso aqui é de uma biblioteca que a gente tá usando, tá? React Icons. Então, por isso que ele deu um erro aqui, ó.
Tá vendo? Então vamos tirar isso aqui, ó. Então esse C aqui não é um componente, tá? Daqui nosso. Ele é um componente da biblioteca React Icons. Perceba que ele, ó, já até mudou. Tá? Então vamos ver se isso aqui tá funcionando? Vamos lá. Vamos dar um reload na página. Pessoal, e não quebrou nada. Tá funcionando bonitinho, ó. Tá vendo? Ó? Inclusive nossos ícones tá aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Ó? Então tá funcionando bonitinho, bacana. Ok, então a gente fez aqui agora o quê? O nosso footer, nosso header e nosso image. Agora, detalhe importante, pessoal. Presta atenção. Ó, preste muito atenção nessa parte, tá? Esse vídeo vai ficar, tá longo um pouquinho, mas vai valer a pena, beleza? Perceba o seguinte. Ó, a gente não usa, tá? Perceba o seguinte. O footer, ele é um componente fixo. O header, ele também é um componente fixo. Images, nesse caso aqui, vamos considerar que sim também. Então, a pasta components é para quê? São para componentes, vamos dizer assim, fixo. Tipo o quê? Um button, um componente ali, beleza? Que você pode usar dentro da pasta de componente, porque ele é um componente button, um componente header, um componente, talvez, menu, que vai ficar fixo, um componente footer, beleza? Agora, a gente tem aqui, ó, profile. O profile, ele já tá meio que para um componente de página. O que é isso? É um componente de rota. Imagina o seguinte, você tem um about, um contact, um services, são componentes que você tem que ter rota para acessar, tá? Então não são componentes fixos, são componentes de rota. Então jamais você vai colocar dentro aqui da pasta components, tá? Inclusive a gente já fez esses exemplos, mas apenas para exemplo para você entender, tá? A gente já fez no curso aqui do React, que eu tô no meu canal, a gente já fez dessa forma, mas não é correto isso, tá? Isso era apenas para você entender ali, que o intuito não era para você ter um exemplo, uma base ali, aprender o React, tá? Nesse caso já é um projetinho aqui quase profissional que a gente tá fazendo, então tem que usar da forma correta, tá? Então é bom você saber disso. Então o profile, ele é um componente de pages. Então, o que a gente vai fazer, ó? Perceba o seguinte, vamos fechar aqui, ó. Aqui, ó, em SRC, perceba que todos esses componentes aqui, essas pastas, assets, components, tudo isso aqui tá dentro da raiz aqui do SRC. Então, aqui, ó, clica com o botão direito, New Folder, e coloca pages, assim, ó. Opa. Pages. Assim, ó. Tá vendo que agora ele criou um componente, uma pasta pages. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta pages, a gente tem em projetos, a gente tem a home, é a home, né? Beleza? A gente tem também about, tá? Se a gente fosse fazer. Então, perceba que... Opa, eu não salvei, né? Então, deixa eu colocar de novo aqui. Claro que a gente não vai usar essa pasta home, tá, pessoal? Só pra me mostrar pra vocês, tá vendo? Ó? Agora, dentro dessa pasta aqui, ó, como a home é uma página de navegação, contacts é outra, a gente não tem, tá? Mas a gente tem o nosso profile que tá dentro de components. Então, profile faz sentido a gente usar ele como uma rota, beleza? Ou seja, como uma página de perfil, tá? Então, ele não é um componente fixo, ele é um componente de página, tá? De rotas. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai criar aqui, ó, dentro de pages, não dentro de home, tá? Dentro de pages, aqui, ó, clica com o botão direito, new folder, e vamos colocar profile, assim, ó, tá? Perceba que agora eu criei uma pasta profile. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu componente, ou o meu arquivo profile, que está dentro de components, da pasta components, que não é a forma correta. Vamos pegar ele, vamos tirar ele, vamos colocar dentro de profile, que está dentro da página pages, da pasta pages, tá? Olha só que interessante. Perceba que agora dentro de components eu só tenho footer, header e images. Perceba que o meu profile agora, ele está dentro da pasta profile que está dentro de pages. Só que, como eu falei, a gente não faz dessa forma, que não fica ruim no nosso import. A gente coloca index. Index.jsx. E a gente vai fazer também um novo arquivo, que é o styles.jsx. Ou seja, esse styles é onde vai ficar o estilo do meu componente aqui profile. Então, a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó, pegar todos os componentes de estilo aqui, olha só que interessante. Vamos copiar, Ctrl C. Perceba que a gente agora só tem o que aqui? A gente só tem o nosso componente aqui, profile. É tanto que se a gente for dar um Ctrl S aqui e for no nosso projeto para ver se vai abrir, ele vai quebrar. Ó, vamos dar um reload. Presta atenção. Ó, o tanto de erro que deu aqui, ó, tá? Então já vamos consertar isso, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Ó, aqui dentro de styles, vamos colar os componentes de estilo. Pronto, a gente colou. Mas detalhe importante, antes de qualquer coisa, perceba o seguinte, que a gente está importando dentro do nosso componente profile, a gente está importando as imagens, que vem daqui de components, e os feed infos, que são aquelas, os feed ali, aqueles iconezinhos, beleza, com a quantidade e tal, que tá vindo aqui de data, tá?
Tá vendo aqui de data, ó, beleza? Então, ó, tá vendo tudo aqui, ó, beleza? Onde vai mostrar se é um vídeo, quantos links e as imagens, inclusive as imagens, tá? Então tá vindo tudo aí. Ok, então o que, é que a gente faz? Não faz sentido a gente chamar esses componentes aqui dentro de um componente de estilo, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente tem que chamar dentro do componente mesmo. Então, aqui dentro do componente profile, aí sim, a gente vai chamar aqui, ó, vamos colar, tá? Então, perceba que agora sim, ó. Tá? Então, a gente tem nossas imagens, nossos components, beleza? Ok. E aqui em cima, a gente vai fazer o quê? Vamos importar os nossos componentes de estilo. Só que para isso, a gente tem que exportar, porque eles só estão aqui, ó, const. Então, eles não estão importando nada. Então, a mesma técnica, seleciona, Ctrl Shift L, perceba que os cursor piscou tudo de uma vez, ó. Então, o que eu fazer aqui, faz de todos. Vamos dar pro lado aqui, ó, vamos dar um espacinho. Aqui, ó, beleza? Vamos colocar export. Perceba que já importou tudo de uma vez, ó. Tá vendo? Ó, olha o tanto de coisa que eu ia ter que importar, tipo, de um por um, tá vendo? Então não faz sentido, né? Agora vamos chamar esses componentes aqui, ó, tá? Que a gente exportou, vamos usar eles. Então vamos importar aqui, ó, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Import, tá? Asterisco, todos, tá? E vou colocar o nome from, aí ponto barra o diretório styles, beleza? Que é a minha pastinha que tá dentro da mesma pasta onde está o meu arquivo, tá? Então tá vendo, pessoal, que não dá conflito em nada, por quê? Por quê? Porque eu estou usando esse estilo dentro dessa pasta junto com... Ou seja, o meu estilo aqui, ó, do meu index, ele tá dentro da mesma pasta profile, que ele tá selado para esses outros componentes. Então, apesar de eu estar usando style aqui, ó, ele não vai interferir, dar conflito com os styles que tá aqui, ó. Beleza? Por quê? Eles estão bem organizados de uma forma aí bem diferente, tá? Então, dentro da pastinha, cada um no seu respectivo lugar. Agora, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui vai ter um trampinho a mais, tá? Que é maior, tá vendo? Ó? Então, talvez eu possa dar uma acelerada no vídeo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. C... Beleza, pessoal? Então, a gente fez o seguinte. A gente exportou os nossos componentes, tá? Nossos componentes de estilo aqui dentro do componente profile, tá? Ou seja, esses estilos que a gente está importando, tá? Os componentes que está sendo usado aqui, ó, beleza? Então a gente está usando esses componentes aqui, ó. Esse componente profile container, a gente está usando ele dentro do meu componente profile. Só que esse componente aqui, ele tá aqui, ó, em styles. Então, profile details meta, follow aqui em cima, né? Tá tudo aqui, ó, profile container, beleza? Então, perceba que o nosso código fica profissional, tá vendo? Como a coisa é totalmente diferente. Então, em um projeto real, é essa forma que você vai fazer. Uma das formas, tem muitas formas, inúmeras formas, tá, pessoal? Mas perceba que isso aqui é muito legal. Em vez de você fazer div class name, opa. Então, em vez de você fazer div class name, aí o nome da classe, blá blá blá, aí coloca aqui, beleza? Aí coloca o conteúdo aqui dentro. Olha só que, claro, é uma forma real profissional também. Só que com o Style Component fica mais enxuto o nosso código. Olha isso, olha a qualidade disso aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Então, muito legal, tá? Então, beleza, pessoal. Então a gente acabou de fazer. Vamos ver se isso aqui tá rodando. Vamos ver, vamos dar um reload. E a gente tem um erro. O que que tá acontecendo aqui, ó? Perceba o seguinte. Eu tenho um erro no meu header e no meu profile. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ó, aqui, entenda o seguinte. O meu profile, opa, aqui ó, o meu profile, tá? O meu header, aqui ó, o meu header e o meu footer tá sendo chamado por quem? Pelo meu app principal aqui ó, tá? Então, a gente tem alguns detalhes para resolver aqui ó, que é o seguinte ó, o meu profile, tá? Inclusive o meu profile, ele não tá mais, ele não se encontra mais aqui, ó, dentro de components, como tava aqui, ó, como a gente tinha feito, ó, profile, eu tô puxando da pasta components e o arquivo components. Perceba que esse profile, ele tá agora em outro diretório totalmente diferente, ele tá no diretório pages, tá vendo, ó? Pages, tá? Ele tá aqui dentro de pages, tá? Que tá dentro aqui de profile, tá? Inclusive, pessoal, deixa eu colocar com P maiúsculo aqui no profile, tá? Então, vamos seguir aqui a... Ok, opa. Profile, pronto, assim vai ficar legal. Ok, então perceba que ele está agora em pages, tá vendo? Ó? Profile, beleza? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, profile,
vamos tirar esse import aqui dessa forma. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar ponto, barra. Ele tá em quem? Qual no diretório? Ele tá no diretório pages aqui, ó. Pages, barra. Quem que ele tá? Profile. Perceba o seguinte, se eu colocasse o nome do meu arquivo, tá? De profile também, então eu ia fazer o seguinte, ó. Profile, barra profile. Onde não faz sentido, tá? Então, nesse caso, só em eu fazer isso aqui, ó, ele já lê o index aqui, ó. Quando eu coloco pages, barra profile, ele já lê esse index, tá? Ok. Deixa eu ver como foi que eu coloquei. Ponto barra pages barra profile. Deixa eu tirar esse barra daqui. Não faz sentido isso aqui. Ok? Vamos ver se ele está conseguindo enxergar aqui. Vamos dar um Ctrl Space. Tá aqui, ó. Profile. Então, ok. Agora vamos... Tá certinho. Eu não sei por que ele está reclamando aqui dessa forma. Não sei por que. Talvez desse algum problema no VS Code aqui. Tá. Ok. E o footer? O footer está correto, ele está acessando aqui da pasta components aqui, ó, tá? Então, tá correto isso aqui, tá? Tá bom, pessoal? Ó, então a gente importou aqui, ó, o nosso profile, o nosso component, inclusive o nosso profile tá dando esse errinho aqui, depois eu vejo o que aconteceu aí, mas tá tudo ok, ó, tá funcionando perfeito, tá? Tá, pessoal? Ó, então a gente importou aqui, ó, beleza? Então a gente tem um global, o nosso footer aqui, ó, tá vindo do componente, o pages que tá vindo de pages, tá? A gente tem também o component header, tá tudo ok aqui, ó, beleza? Então, tá ok. Vamos ver isso aqui. Então, pessoal, a gente terminou aqui, ó, de fazer o nosso projeto, tá? Então, o nosso projetinho ficou profissional. Perceba o seguinte, a gente tem a nossa components, onde tem o nosso footer, header e images. A gente tem outra pasta aqui, ó, pages, onde tem o nosso profile, que dentro do nosso profile tem o nosso index aqui, ó. Beleza? Aqui no caso aqui, ó, é o nosso componente de profile. Perceba que ficou limpo o nosso código. A gente não tem mais aquele estilo inline aqui dentro, aqui, ó, tá? Interno. Aquele estilo interno que a gente chama, né? Não tá mais aqui dentro, tá? Então, com isso, a gente terminou aqui o nosso projetinho, tá? Assim também, ó, aqui nos components aqui, ó, nosso header aqui, ó, a gente tem o nosso index individual dos outros demais componentes, tá? Então, junto com ele tem um estilozinho dele aqui, ó, separado, em um arquivozinho separado. Então, eu exporto esse arquivo, tá bom? E importo e chamo esses aqui, ó, esses componentes, na verdade, tá? Aqui dentro do meu componente header. E assim tá tudo ok. Tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui a gente aprendeu organizar o nosso código, tá bom, pessoal? Então, pessoal, já deixa aquele like aí, beleza? Para fortalecer o canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que querem aprender, beleza? Você viu, pessoal, tá aqui, o Style Component deixa o seu código muito lindo, profissional, tá vendo? Ó? Então, você perceba que, olha isso, que ficou muito show o nosso código, todo organizadinho, ó, beleza? Cada quem no seu lugar, beleza? Então, pessoal, na próxima aula, tá, a gente vai aprender a trabalhar com as Media Queries, beleza? Então, as Media Queries vai deixar o nosso sitezinho aqui responsivo. Perceba o seguinte, ó, se eu vim aqui, ó, inspecionar, tá, ó, eu vim aqui inspecionar, vamos lá, e eu vim aqui, ó, olha só, vamos lá, vamos ver isso aqui, ó, perceba que aqui, ó, vamos lá, ó. Perceba que aqui, ó, já quebrou. Meus botões lá em cima já quebrou, tá vendo? Ó, já quebrou. Aqui também já quebrou. Olha o espaço que ficou aqui, ó. Ó, já quebrou tudo, ó. Tá vendo? Ó? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar nessa parte, tá bom, pessoal? Beleza? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com essa parte de responsividade. Então, você vai aprender a usar o Media Queries dentro do Style Component. Tá bom, pessoal? Então, essa aula ficou bem grande, beleza? Mas valeu a pena, tá? Se você assistiu até aqui, você adquiriu bastante conhecimento, organizar o seu código, tá? De uma forma mais profissional, tá bom, pessoal? Então, eu te vejo na próxima aula. Valeu!